Olá, boa noite. Infelizmente, mais uma vez, são 8h10 da noite. Nosso horário era combinado às 8 e até o momento não veio ninguém na aula. O professor Klaus ficou um pouco triste, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu sempre estarei com vocês. Faça chuva ou faça sol, venham os alunos ou não, eu darei aula. Então é isso. Hoje a gente vai conversar conforme está lá no nosso material, lá no portal, as aulas 7 e 8. 7 é mapeamento no planejamento estratégico e 8 é expectativas dos stakeholders. Vamos conversar então um pouco sobre isso? Como não tem ninguém aqui para discutir, para tirar dúvidas e tal, então eu vou fazer uma explanação geral, né? Então eu vou agora, para começar a nossa aula, eu vou compartilhar um pequeno jogo de slides aqui, que vocês sabem, né, que eu, na verdade, eu coloco uma figura ou outra e tal, e escrevo bastante nos slides, né? Então, vamos começar. Nossa primeira aula, deixa eu pegar aqui minha caneta aqui, espessura um pouquinho, ó, espessura um pouquinho maior. Então, a nossa primeira aula é a aula 7. A gente já está na aula 7, hein, gente? São 20 aulas no total e hoje vamos fazer a aula 7 e a aula 8. Então, o tema da nossa primeira aula é mapeamento no planejamento estratégico. O que significa isso? É bem o que está falando mesmo. Você mapear a tua empresa a fim de fazer um planejamento estratégico específico para ela. Então, quando a gente fala de mapeamento no sistema estratégico, a gente está falando um diagnóstico, né? Então, a gente vai fazer um diagnóstico da capacidade estratégica da minha empresa. Capacidade estratégica. Significa que eu vou ver como a minha empresa funciona e a partir daí eu vou determinar aonde que eu posso melhorar, onde que eu posso ganhar, onde que eu tenho perigo de perder e assim por diante. Mas para fazer um mapeamento no planejamento estratégico, um diagnóstico da capacidade estratégica na minha empresa, eu preciso fazer algumas atividades antes. Em primeiro lugar, eu preciso determinar minha cadeia de valor. Mas o que é essa tal cadeia de valor, professor? São as atividades ou categorias de atividades no interior da empresa e no entorno da empresa que servem para, juntas, né, a gente fazer o nosso produto ou serviço, né? Então, a primeira coisa, eu vou determinar a minha cadeia de valor. A cadeia de valor são as atividades no interior ou no entorno da empresa que juntas vão criar o meu produto, serviço que eu vou oferecer para a sociedade. Vocês querem ver um exemplo de cadeia de valor? Como vocês devem pensar a cadeia de valor? Olha aqui, ó. Exatamente dessa maneira que vocês devem pensar a cadeia de valor. Vou até pegar aqui um marca-texto, cor amarela. Então, em primeiro lugar, a gente tem as atividades chamadas primárias, que são as atividades básicas da empresa, né? Que eu preciso de qualquer jeito para fazer aquele produto ou serviço. Então, essas atividades primárias, elas pegam, entre outras coisas, vamos pegar aqui uma outra cor, a logística de abastecimento, né? Então, a minha matéria-prima, como ela chega qual é o preço da minha matéria-prima, como ela chega, qual é o meu fornecedor, quanto tempo ela leva para chegar e assim por diante. O segundo ponto nas atividades primárias são as operações. É a produção propriamente dita, né? É você pegar os insumos, a matéria-prima, etc., e fazer o teu produto. Em terceiro lugar, uma terceira atividade primária é a logística de distribuição, né?
é como vai chegar até o cliente. Como o meu produto vai chegar até o cliente? A quarta atividade primária da minha empresa é o marketing e vendas. Então, eu nem preciso falar nisso, né? Mas o marketing é que vai criar valor para o cliente, ele vai levar o produto de vocês até o cliente, mostrando o quão importante para o cliente esse produto é, assim como ele também vai tirar informações do cliente para saber o que vocês podem melhorar no produto de vocês. E, finalmente, a quinta atividade primária, nem toda empresa tem, mas a maioria deveria ter, são os serviços, né? Por exemplo, assistência técnica. Então, essas são as atividades primárias. Eu tenho que mapear isto na minha empresa. A partir disto, eu posso determinar estratégias específicas. Uma para logística de abastecimento, outra para operação, outra para logística de distribuição, outra para marketing e vendas e outra para serviços. É claro que a gente ainda tem as atividades de apoio, né? Deixa eu até pegar uma linha um pouco mais fina. A gente ainda tem as atividades de apoio, né? Opa, o professor escreveu para o lado aqui, ó. A gente ainda tem as atividades de apoio. Quais são essas atividades de apoio? Primeiro, infraestrutura da firma. A parte física, né? Então, qual é o tamanho da firma, que máquinas que eu tenho. O gerenciamento de recursos humanos, RH, pessoas, né? Essas são as atividades de apoio. Sem os recursos humanos, eu não consigo fazer meu produto também. O desenvolvimento tecnológico e inovação. E, finalmente, a parte de aquisições, compras em geral. Então, essas são atividades de apoio que ajudam a que as atividades primárias ou atividades principais aconteçam. Sem as atividades de apoio, eu não consigo fazer nenhuma atividade primária, nenhuma atividade básica, tá? É claro que as atividades básicas são as mais importantes. Sem isso, eu não tenho meu produto. Mas sem as atividades de apoio, eu não consigo fazer as atividades primárias. E todas elas levam ao lucro, tá? Então, isso daqui é uma cadeia de valor. E quando eu vou fazer o planejamento estratégico, eu tenho que pensar exatamente na cadeia de valor. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é separar a empresa de vocês em atividades primárias e tudo que tem nas atividades primárias detalhadamente e em atividades de apoio, tudo que tem nas atividades de apoio detalhadamente, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, lembrem-se disso, vão para fazer o diagnóstico da capacidade estratégica, vocês têm que determinar a cadeia de valor. Só que, se vocês notarem, a empresa ela não fica só presa ao que acontece internamente ou logo em volta. Ela depende de um monte de coisas fora da empresa. Então, para a gente também fazer o nosso planejamento estratégico, a gente também tem que mapear a nossa rede de valor. Isso daqui é uma rede de valor. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. Rede de valor. O que significa rede de valor? É o conjunto de elos interorganizacionais e de relacionamentos que minha empresa precisa para criar um produto ou serviço. Então, como eu falei, a cadeia de valor é o que está dentro da empresa e logo em volta da empresa. Já a rede de valor se expande. Ela vai muito além de dentro e do entorno da empresa. Então, inclusive, a gente pode falar que a rede de valor ela é formada por cadeias de valor.
Então, eu tenho as cadeias de valor dos meus fornecedores. Eu tenho um, tenho dois, tenho três e assim por diante. Como que funcionam essas redes de cadeias dos meus fornecedores? Eu tenho perdão, como funcionam as cadeias de valor dos meus fornecedores? Eu tenho as cadeias de valor do canal de distribuição e as cadeias de valor do consumidor. Então, vai pelo canal de distribuição até chegar no meu cliente final. Pode ser uma cadeia simples, onde eu só tenho um intermediário ou nenhum intermediário, mas pode ser cadeias que eu tenho vários intermediários até chegar nos clientes. E isso traz uma diferença muito grande no nosso planejamento estratégico. A partir do momento que a gente sabe que a minha cadeia de valor de fornecedor é enorme, gigantesca, passa por muitas empresas, até aquilo chegar lá na minha empresa, até aquela matéria-prima chegar na minha empresa. A mesma coisa com o canal de distribuição. Tem alguns, quando você tem produtos de baixíssimo valor agregado que são consumidos em grandes quantidades, por exemplo, uma pasta de dente. Uma pasta de dente, ela tem que ter a maior capilaridade possível. Você tem que vender em todos os supermercados, na banquinha do seu Zé e não sei mais aonde. Então, a cadeia de valor desse canal de distribuição vai ser muito grande. Ela vai ter vários intermediários. Agora, se eu quero comprar um carro, por exemplo, eu vou numa revendedora. E hoje eu posso comprar carro direto da fábrica, inclusive, né? Então a cadeia de valor do canal de distribuição é pequena. Então eu tenho a fábrica de carro, a distribuidora, a revendedora de carro e já o cliente. Então, quanto maior o valor agregado de um produto, menor é a cadeia de distribuição. Normalmente é assim. Quanto menor o valor agregado de um produto, maior é a cadeia de distribuição. Tá? Então, a gente tem que mapear isso daí também. Será que estrategicamente eu não posso mudar alguma coisa no meu fornecedor, no canal de distribuição? No consumidor, no cliente, obviamente não, né? Não vou mudar nada. Mas e no resto, eu não posso fazer alguma coisa? Então, quando eu estou fazendo esse mapeamento, primeiro, cadeia de valor, que é a parte interna, digamos assim. Segundo, rede de valor, que é a parte externa. Então, vamos colocar interno e externo. Eu consigo fazer um mapeamento. Eu já vou mostrar que tem outras coisas que podem me ajudar no mapeamento. Mas aí surgem algumas perguntas. Perguntas que eu posso fazer. Por exemplo, quais atividades são mais importantes? Onde que ficam as fontes de lucro? Eu devo fabricar eu mesmo alguma coisa? Ou devo comprar aquilo já pronto para facilitar meu trabalho? Eu posso fazer parcerias? Então, são algumas perguntas que eu posso fazer a partir desse momento. Olhem só, eu já determinei qual é minha cadeia de valor, parte interna. Já determinei como que é a minha rede de valor, a parte externa. E daí, para decidir estrategicamente o que eu posso fazer, eu posso fazer essas perguntas. Quais são as atividades mais importantes? Dentro e fora da minha empresa, na cadeia de valor da minha empresa e na rede de valor. Aonde que ficam as fontes de lucro? Quer dizer, em todos esses pontos aqui, aonde que eu posso ganhar mais dinheiro? Por exemplo, aqui no abastecimento, operações, distribuição, serviços. Ó, algumas vezes, vamos pegar aqui o exemplo de impressoras. Então, todo mundo tem uma impressora aqui do lado, todo mundo tem impressoras, né? Você vai comprar uma impressora, a não ser que aquela seja super, hiper, mega, blaster das galáxias. Uma impressora não é tão caro. 300, 400 reais, né? Essa é a fonte de lucro
da empresa que faz as impressoras. No caso, a minha aqui, o que é a HP? A minha HP, nem sabia qual que era. Essa é a fonte de lucro da HP? Fazer impressoras? Provavelmente não. Mas ela viu que ela poderia ganhar dinheiro, poderia ter mais lucro com serviços. Como assim, professor? As impressoras não estragam, e elas são tão baratas hoje em dia que se estragar a gente compra uma nova. É, mas a tinta é cara. Então, da minha impressora tem um cartucho colorido e um cartucho preto. Cada um custa mais de R$ 100. Se eu compro 4 cartuchos, eu já paguei a impressora. Só que eu gasto muito mais do que isso por ano, né? Aqui em casa são 4 pessoas, os 4 imprimindo coisa. Então a gente gasta mais de 4 cartuchos por ano. Então, por ano, eu gasto no mínimo o valor de uma impressora. Então, o que aconteceu com a HP? Ela mapeou a sua cadeia de valor, ela mapeou a sua rede de valor e chegou à conclusão que a maior fonte de lucro dela é o serviço. Não é a operação, não é o produto em si fazer a impressora, vender a impressora. E daí ela adotou essa estratégia. Ela ganha mais dinheiro hoje vendendo tinta, cartucho de tinta, do que a impressora propriamente dita. Outra pergunta que a gente pode fazer também, que daí tem que ter uma análise bem tranquila, é fabricar ou comprar? Vocês sabem que hoje muitos produtos vêm com o nome de uma fábrica, vêm com o nome de uma empresa, mas eles não são fabricados por aquela empresa? Eles são fabricados por terceiros? Né? Então você vai no supermercado, lá no Extra, e compra arroz Extra. Olha, o Extra agora faz arroz, né? Planta, beneficia, embala e vende. Não. Ele simplesmente vai numa empresa que faz isso e diz: olha, pago tanto para colocar meu nome. Né? Então, tem muitas empresas que fazem isso o tempo todo. E última pergunta que vocês podem fazer a partir desse mapeamento é: devo ter parcerias? Por exemplo, eu devo me juntar com uma outra empresa para vender mais? Já falei para vocês, é o caso das empresas aéreas que fazem code share, né? Elas se juntam, se lota o voo de uma, essa primeira começa a vender ticket, passagem da outra. Então, a partir do momento que eu mapeio, deixo bem claro qual a minha cadeia de valor interna, qual a minha rede de valor, eu começo, a partir dessas perguntas básicas, a ver aonde que eu tenho mais chance de ganhar mais. Aonde que eu tenho mais chance de ter mais sucesso. Aonde que eu tenho mais chance de expandir. Então é muito importante que vocês prestem atenção. Cadeia de valor, rede de valor. Mapeiem isso. Mapeiem muito bem. Daí vocês podem ter uma ideia do que pode acontecer na empresa de vocês. Mas é claro que tem mais algumas ferramentas básicas que a gente pode usar. Primeiro, o benchmarking, né? É assim mesmo que se coloca. Benchmark. Eu não sei se tem tradução em português, gente. Há tanto tempo eu já uso essa palavra em inglês, benchmarking, benchmarking, benchmarking. É basicamente o seguinte: o que meus concorrentes fazem de bom? Não precisa ser um concorrente direto, pode ser um concorrente indireto. O que significa isso? Eu vou lá, pô, aquele cara vende bem, mas qual é o segredo para vender bem? Aquele cara, ele fabrica um produto de alta qualidade, mas o que é que ele faz? Aquele cara nunca recebeu uma multa ambiental, mas o que ele faz para nunca receber uma multa ambiental? Então, o benchmarking é ver o que os concorrentes fazem de bom. Hoje já tem até empresas que fazem benchmarking. Elas já vão, você entra em contato com a empresa já vai procurar no mercado o que teus concorrentes, o que os outros fazem de bom para você fazer a mesma coisa.
A gente pode fazer um benchmark de vários tipos, né? O benchmark histórico, né? Como foi a ação das empresas ao longo do tempo? O que elas fizeram para chegar no estado que elas estão atualmente? Um benchmark de indústria ou setor. Então, se a gente for fazer um benchmarking aqui, a gente está na Uniandrade, vamos fazer um benchmarking de universidades. Ah, então eu vou nas outras universidades e vou ver o que elas fazem de bom. Elas estão no mesmo setor. Ou eu tenho uma empresa automobilística, então eu vou ver o que as outras empresas automobilísticas fazem de bom. Isso é benchmarking. Ou eu vou ver, pegar o que as outras empresas fazem de ruim, de bom, perdão. E também tem o benchmarking chamado Best in Class. O que significa isso? É o melhor da classe, é o aluno número 1. Então, o que a melhor empresa faz? O importante não é só saber o que a melhor empresa faz, mas é saber como ela faz. Que tipo de resultado isso traz para a empresa. Eu já vi muitas empresas fazerem benchmarking, tentarem copiar o que uma faz de bom e não dá certo na própria empresa. Por que isso? Porque depende da cultura da empresa. Vocês querem ver um sistema clássico? Nossa, um exemplo clássico, muito clássico, é a Toyota e a Hyundai. Então, a Toyota criou um sistema de produção, vocês já devem ter visto isso, né? Então, ela tem muita automatização, mas ela dá grande importância aos colaboradores e etc. Né? Just in time, né? Então ela não tem muito estoque de peças, os fornecedores têm que ir trazendo ao longo do tempo e assim por diante. Então, a Toyota criou um sistema próprio de produção, sistema Toyota de produção. A Hyundai, a Toyota é japonesa, né? A Hyundai é coreana. E a Hyundai queria aumentar, queria crescer no mercado. Ela só era uma empresa pequena, estritamente nacional, pouca exportação. E ela queria melhorar no mercado. Então, o que ela fez? Ah, Toyota é maravilhosa. Vamos ver o que a Toyota faz? Fez benchmarking com a Toyota. Não deu certo. Por que isso? Porque a cultura na Coreia é diferente. Ah, professor, são todos asiáticos. Não, não são todos iguais, não. Japão tem uma cultura, Coreia tem outra, China tem outra, Vietnã tem outra, Mongólia tem outra. Então não é bem assim, não é todo mundo igual, não. Então as culturas são iguais, historicamente são diferentes, perdão. Historicamente os povos são diferentes. Tem outra questão também que pode afetar bastante é a legislação, principalmente a legislação trabalhista, né? Legislação tributária. Então, quando eu vou pegar uma ação que meu concorrente faz bem para inserir na minha empresa, nem sempre aquilo dá certo. Então, a Hyundai fez benchmarking com a Toyota, viu? Ó, a Toyota faz isso, isso e aquilo. Maravilhoso. Parabéns para a Toyota. Vamos pegar e colocar no nosso. Não, não deu certo. Então, a Hyundai teve que fazer diferente. Então, a Hyundai dá bastante ênfase para a automação, por exemplo, mas enquanto a Toyota ela liga a automação com a experiência do pessoal do chão de fábrica, a Hyundai faz automação extrema, mas tudo vindo da engenharia. O chão de fábrica só executa. Né? Então, a Hyundai dá pouca importância para o colaborador, lá para o chão de fábrica. Já a Toyota dá extrema importância. E assim por diante. Então, pessoal, o benchmarking é muito importante e a gente sempre deve fazer. Tem muito benchmarking, por exemplo, em restaurante, tem muito benchmarking em lojas. Então, por que uma loja vende mais do que a outra? Então, eu vou procurar saber, é a localização, é o atendimento, é o tipo de produto, é o preço,
É o serviço que ela tem embutido. Por exemplo, você pode pagar com cartão de crédito. Opa, eu ainda não aceito cartão de crédito. Pô, mas o outro aceita cartão de crédito. Metade das vendas é por cartão de crédito. Será que eu não devo fazer cartão de crédito também? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado no dia a dia. O benchmarking é extremamente importante, tá? E a gente tem que dar valor a isso. Algumas vezes é difícil fazer o benchmark, mesmo porque muitas informações das empresas são de cunho secreto. Elas não abrem de jeito nenhum. Mas algumas vezes dá para a gente ter ideia. E também tem uma outra ferramenta que a gente já. Opa, perdão. Que a gente já viu numa aula anterior, eu não me lembro em qual aula, deixa eu só ver aqui na minha papelada, pessoal, capacidade estratégica. A gente viu na aula 3, é a chamada análise SWOT, né? Análise de fraquezas, oportunidades, forças e assim por diante. Então, a gente já viu na aula 3. Depois, então eu faço o mapeamento da minha capacidade estratégica através da cadeia de valor e da rede de valor. E daí eu uso ferramentas como, por exemplo, o benchmarking e análise SWOT para determinar estratégias. Não só essas duas ferramentas, obviamente, mas a gente nem precisa usar essas duas ferramentas. Mas o importante é que a gente mapeie a nossa capacidade estratégica e comece a pensar. Como eu falei ali anteriormente, aquelas 4 perguntas básicas. A partir do momento que eu mapeio a minha cadeia de valor, a minha rede de valor, quais atividades são mais importantes, que eu devo dar mais atenção? Aonde que ficam as maiores fontes de lucro? Falei para vocês, no caso das impressoras, não é na impressora, é no cartucho de tinta. Fabricar ou comprar? Eu devo terceirizar alguma coisa ou não? E parcerias? Devo fazer parcerias? Pode ser para obtenção da matéria-prima, pode ser para produção de alguma coisa, ou pode ser mesmo para distribuição de alguma coisa. O importante é que eu faça esse mapeamento, cadeia e rede de valor, e daí use diferentes ferramentas a partir daquelas 4 perguntas básicas. Então, pessoal, lá no material de vocês tem vídeo, tem capítulo de livro, tem vários exercícios. Não se esqueçam de fazer. Eu só fiz um resuminho aqui para vocês, tá? Só um resuminho para a gente discutir um pouquinho melhor isso, tá bom? E agora vamos então para a aula. Opa, perdão. Vamos então para a aula 8, que é expectativa dos stakeholders. Então, o que é stakeholder, né? A gente usa essa palavra aqui no Brasil. Ela tem uma tradução, eu nunca mais esqueço que eu tive uma vez um chefe que ele dizia assim, não use essa palavra stakeholder, né? Vamos usar em português. O que é stakeholder? É partes interessadas. É todo mundo que tem interesse na minha empresa, de um jeito ou de outro, tá? Então, não é só cliente. Quem tem mais interesse na minha empresa? O dono da empresa e os clientes, né? E os funcionários que têm um emprego ali. Mas não é só isso. A gente tem uma série de stakeholders, inclusive eles podem ser stakeholders internos e externos, que têm interesse na minha empresa.
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Deixa eu pegar até uma caneta de outra cor aqui. Os stakeholders mais importantes, olha, são donos e acionistas, né? Que querem que a empresa gere lucro. Os clientes que vão receber aquele produto, processo, serviço. E os empregados, né? Que vão ganhar o salário deles. E os fornecedores, né? Que vão fornecer material, matéria-prima, insumos, etc., para a empresa. Mas a gente tem uma série grande de stakeholders, lembrem-se, partes interessadas. A gente tem uma série grande. Então, por exemplo, a comunidade financeira. Banco. O banco vai emprestar dinheiro. Então, ele é interessado que a tua empresa cresça, que tenha boa saúde financeira para pagar os empréstimos, né? E para pegar mais empréstimos. Grupos ativistas, por exemplo, ONGs ambientais, para encher teu saco lá. Você polui, você faz ruído, você isso, você aquilo. Não precisa ser só ambientais, pode ser LGBT+, pode ser em relação a direitos humanos, pode ser em relação a trabalho infantil, pode ser qualquer coisa, né? Então, hoje, a sociedade ela se organiza muito melhor nos seus interesses próprios e ela pressiona governos, pressiona empresas, pressiona outras pessoas em relação a esses interesses. Então, assim, grupos ativistas podem e são hoje um stakeholder de grande importância que a gente tem que tomar cuidado. A mesma coisa com grupos de defesa do consumidor, né? E daí, diferente do que grupos ativistas, também é um grupo ativista, né? Mas diferente do que grupo ativista, os grupos de defesa do consumidor, eles são relacionados ao teu produto, teu processo, teu serviço. Então, por exemplo, você faz um produto de má qualidade, né, que vai prejudicar o teu consumidor, os grupos de defesa do consumidor vão agir ali. Ou você não entrega teu produto, teu serviço, eles vão agir ali. A mesma coisa com são os sindicatos em relação aos empregados, né? Ah, mas a empresa paga errado, paga pouco, a empresa cobra muito, faz muita pressão e assim por diante. Ações comerciais em geral e concorrentes. Esses têm muito a ver também um com o outro em relação à empresa. Ah, concorrente, stakeholder? Claro, ele está interessado que você quebre. Ele está interessado que você desapareça. Ele está interessado no teu mercado. Governo e grupos políticos são muito próximos também, né? Governo principalmente por impostos, ou para as empresas obedecerem às leis, regulamentos em geral, né? E grupos políticos vão fazer essas leis, vão determinar esses impostos, vão fazer fiscalização das empresas e assim por diante. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma série de stakeholders diferentes. Eu posso colocar aqui stakeholders internos, que daí entra o dono, acionista, empregados, clientes, fornecedores. Principalmente o dono e empregado. Esses são os stakeholders internos mais típicos. E stakeholders externos, todos os outros que a gente colocou aqui, né? Então, são vários grupos que a gente tem que dar uma satisfação. Cada um tem uma expectativa. O empregado quer ganhar mais, trabalhar menos e ficar longo tempo naquele emprego. Né? O cliente quer um produto mais barato, mais rápido, o dono quer maior lucro possível e assim por diante. A gente já vai ver. Cada stakeholder tem uma expectativa diferente. E cada stakeholder tem uma influência diferente. Né? Ele tem um poder diferente, ele tem um interesse diferente. Né? Então, aqui eu separei lá do nosso
do material lá, que está à disposição de vocês, uma matriz de poder versus interesse e uma matriz de interesse versus influência. Então, vejam só, tem aquele stakeholder que ele tem baixo interesse, ele só quer se manter satisfeito. Ah, como vocês fazem? Tá bom, eu só quero ficar no meu cantinho, satisfeito. Sabe aquele acionista que só quer receber os dividendos no final do mês? O lucro no final do mês? Mas agora tem aquele stakeholder com alto interesse, que quer gerenciar de perto. Aquele stakeholder que quer dar os pitacos, porque ele sabe que se a empresa trabalhar melhor, ele vai ganhar mais. Em relação ao poder, tem aquele stakeholder que só quer se manter informado, e tem aquele stakeholder que quer gerenciar mais de perto. Tem um stakeholder diferente que ele tem, deixa eu pegar o marca-texto, que ele tem baixo interesse e baixo poder. Então, é um stakeholder que fica só no cantinho dele. Ele só dá uma olhadinha ali de canto de olho, ele faz um breve monitoramento. Em relação à matriz de interesse e influência, em relação ao interesse, tem aqueles stakeholders de baixo interesse, que são chamados bloqueadores, eles acabam atrapalhando a empresa, e os de alto interesse. Bloqueadores atrapalham a empresa, e os de alto interesse, que são os aliados. Escuta, eu quero que a empresa ganhe. Então vamos nos juntar para todo mundo ganhar. Vamos dizer assim, vamos pegar um time de futebol. Os bloqueadores são aqueles que, pô, o cara tá insatisfeito com o time, quer sair do time, então vai jogar mal, vai fazer gol contra, vai fazer corpo mole. Já tem jogador que pensa assim, pô, se meu time ganhar, eu vou aparecer mais, eu vou ganhar mais também. Então vamos trabalhar tudo junto para ganhar um título. É aquele artilheiro que diz, vai lá na televisão e diz, não me importa artilharia, o que eu quero é ganhar o título. Se vier artilharia, melhor. Não sei se é verdade que os caras falam isso, mas tudo bem. Vamos lá, né? A gente vai acreditar. Então ele se torna um aliado, ele tem alto interesse. Se a gente pegar em relação à influência, a gente tem aqueles com baixa influência, que são chamados membros da rede, onde que eles fazem parte ali da engrenagem. Não cheira nem fede, que nem dizia minha tia de 90 anos. Não cheira nem fede. Então, agora, aqueles de alta influência são os aliados, né? Que eles têm um grande interesse e, através desse grande interesse se juntando, acabam formando uma grande influência também. Mas também, como no caso anterior, a gente tem aquele grupo de stakeholders, que aqui é chamado desaceleradores, que tem baixo interesse e baixa influência. É aquele cidadão, né, que está de mal com a vida, etc., e acaba deixando todo mundo de mal com a vida perto dele. Ele não tem interesse, mas ele também não tem influência, então ele acaba fazendo com que o sistema ande mais devagar. Qual que é o ideal? O ideal é sim que eu tenha, deixa eu pegar um marca-texto com uma cor diferente aqui, ó. Vamos pegar uma cor diferente, vamos ver se dá certo. Ó, eu tenha stakeholders que queiram gerenciar de perto, ou pelo menos se manter satisfeito ou se manter informado. E eu tenho stakeholders aliados que assumam a empresa junto comigo. No máximo, bloqueadores não é muito bom, ou membros da rede não vai fazer muita diferença. Então, esse é o ideal de stakeholders. E lembrando, gente, que cada stakeholder tem a sua expectativa. Tem algumas coisas que eles querem. Então, olha aqui, eu coloquei bem legal o quadro que está lá no material de vocês, até para a gente discutir. Deixa eu pegar aqui de novo. Os acionistas.
O que os acionistas querem? Eles querem dividendos, né? Querem retorno de capital, querem que a empresa cresça, então aumento de capital. Querem que a empresa faça investimentos para crescer, querem que seja um investimento seguro, que não seja de risco, para ela não perder dinheiro. Os clientes, o que eles querem? Eles querem um produto de qualidade, eles querem um serviço de qualidade, eles querem um preço justo, eles querem ética nas relações, que a empresa não passe o pé neles, e assim por diante. A gente fala, né, qualidade de serviço. Por exemplo, você vai num restaurante e os caras te servem de qualquer jeito. Qualidade de produto, a comida tá ruim no restaurante. Preço justo, ó, o cara cobra os olhos da cara, né? Ética nas relações, ele não tá nem aí com você. Agora, os nossos stakeholders fornecedores, o que eles querem? Que você pague eles em dia. Eles querem continuidade do negócio, que aquele contrato seja para longo prazo. E, obviamente, ética nas relações. Meu pai e minha mãe tinham uma pequena metalúrgica quase há 50 anos atrás, gente. Eu tinha 3 anos de idade quando eles venderam a metalúrgica. Então, faz 49 anos que eles venderam a metalúrgica. E o meu pai e minha mãe sempre falavam assim: chegava final do mês, a gente tinha que pagar primeiro o fornecedor, porque eles são a alma do negócio. Se eles não fornecem mais matéria-prima, eu não consigo mais produzir o meu produto. Então, meus pais falavam assim: primeiro paga o fornecedor, depois funcionário, depois impostos, depois, se sobrasse algum dinheiro, a gente tinha. Se não sobrasse, apertava o cinto um pouquinho, né? O que o governo também é stakeholder, né? Vamos nos lembrar disso. O que ele quer? Arrecadar impostos, que você paga os impostos em dia. Ele quer que você siga a lei, cumpra os regulamentos e que você tenha a função social da empresa, que é empregar pessoas. A sociedade em si, como um todo, também é um stakeholder. O que ela exige de você? Que você, da tua empresa, que dê bons empregos, remuneração justa, que se desenvolva e desenvolva a sociedade ao longo do tempo e que tenha preocupação ambiental, né? Você não pode sair poluindo tudo de qualquer jeito. Os gerentes na tua empresa também são stakeholder, também é uma parte interessada. O que eles querem? Reconhecimento. Você é bom, você fez o teu trabalho bem. Prestígio, né? Você é o cara. Remuneração, então salário condizente. E poder, né? Obviamente dentro do alcance de um gerente. E finalmente, os funcionários. O que eles querem? Qual a expectativa como stakeholder? Primeiro, salário correto, pagamento em dia. Segundo, se sentir bem dentro do trabalho, se sentir valorizado dentro do trabalho, não ser, como se diz, assediado, né? Nossa, eu já trabalhava numa outra empresa onde que o assédio moral era extremamente grande. Não estou falando nem de assédio sexual. Isso é um crime gigantesco, né? Vocês sabem disso. Mas o assédio moral, você, e assim por diante. O que o funcionário quer? Tempo, né? Trabalhar menos para ter mais tempo para seu lazer, a sua família, oportunidade de crescimento, né? Daí eu sempre falo do exemplo contrário, que era a minha avó. A minha avó na Alemanha trabalhou dos 15 aos 65 anos, 50 anos, pessoal, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Imagine o que é trabalhar durante 50 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Ela era de 1899, a minha avó, lá na Alemanha. Então, ela trabalhou de 1914 até 1964. Gente, ela passou 2 guerras mundiais, perdeu o marido. Meu avô morreu na Segunda Guerra, ficou muito doente na primeira, mas ela ainda não era
eles ainda não eram casados, eles casaram depois da Primeira Guerra Mundial, obviamente. Então, assim, ela fazia a mesma coisa durante 50 anos. Em 1990, ela ainda era viva, eu fui visitar ela, fiquei 3 dias com ela, a gente andando de carro, passamos por uma indústria já fechada, já não funcionava mais, e ela falou, eu trabalhei aqui durante 50 anos. Então, inclusive, quando ela se aposentou, ela ganhou homenagens, não só da empresa, até do governador de estado e tudo. Mas hoje em dia, a gente quer crescer. Naquele tempo, minha avó ficava satisfeita. Eu tenho emprego, pelo menos. Na Alemanha, na região da Alemanha onde morava minha avó, era muito pobre antes. Até o final da Segunda Guerra Mundial era muito pobre. Tinha gente que morria de fome. Literalmente morria de fome. Eu não estou falando da guerra, antes da guerra. Né? Então era complicado. Mas hoje a gente quer crescer. Não só crescer em termos de salário, de cargo, mas crescer em termos de capacitação também. Então, o que o empregado quer, o funcionário quer? Que a empresa custeie educação, por exemplo, cursos, né? Um curso, de repente, fora do Brasil, um curso de línguas para ele aprender melhor alguma coisa relacionada até à própria empresa. E outra expectativa do stakeholder funcionário é segurança, né? Ele quer segurança, que ele sabe que pode voltar no dia seguinte e trabalhar, que ele sabe que ele pode voltar das férias e vai ter trabalho. Eu também já vivi muito tempo assim, voltava das minhas férias, final de janeiro, não sabia se ia ter trabalho. Então, é bem complicado. E isso é uma expectativa do stakeholder funcionário. Então, gente, é muito importante que vocês saibam quem são os stakeholders. Vou sair do compartilhamento aqui. É muito importante que vocês saibam quem são os stakeholders da empresa de vocês. De novo, não é um ou dois grupos. Algumas vezes tem stakeholder que tem menos influência, uns têm mais influência, uns aparecem menos, outros aparecem mais, mas todos são importantes. Então vocês têm que mapear e mapear o que eles querem. Você pega, por exemplo, um grupo ativista, um grupo ambientalista. Vocês fazem muito barulho. Vocês poluem muito. O produto de vocês tem substâncias tóxicas. Vocês não podem encarar assim esse grupo ativista como, que saco, pô. Agora vem encher o saco, vai encher o saco de outro, pô. Vocês não podem encarar dessa forma. Vocês têm que encarar seriamente. Se tem alguém reclamando de alguma coisa, eu primeiro tenho que levantar a orelha, escutar melhor. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão reclamando? Será que eles têm razão? Então, eu tenho que sim ir atrás da expectativa dos meus stakeholders. É claro que, por exemplo, clientes é básico, né? O que meu cliente quer? Um produto receber mais rápido, um produto mais barato, um produto de maior qualidade? Ele não se importa em pagar mais, mas que tenha melhor qualidade e assim por diante. Primeira coisa que eu tenho que ver é meu stakeholder cliente, tá? Depois eu vou ver os outros. Mas eu tenho que ouvir todos os stakeholders e a expectativa de todos os stakeholders, tá, pessoal? Bom, não se esqueçam de fazer atividade de frequência que está lá na, na aula, né, na semana de aula. A nossa atividade de frequência hoje é dia 31, então a nossa atividade de frequência vai até dia 6, a próxima segunda-feira, às 23h59. Então, não se esqueçam de fazer atividade de frequência, tá? E eu gostaria muito que vocês revissem isso de não estar presente na live, etc., porque é muito importante que a gente troque ideias. A gente já fez algumas aulas com live, e vocês participando, e vocês trocaram ideias, tá? Lembrem-se que nesse tipo de disciplina, o material já está lá para vocês, mas é importante essa troca de ideias com o professor, porque assim fixa muito o material para vocês. Gente, engenheiro de produção precisa planejamento estratégico,
tá bom? Então, pensem nisso. Não se esqueçam de fazer os exercícios de cada aula e, e fazer atividade de frequência. Eu quero lembrar que a próxima terça-feira é feriado, então não teremos a nossa live, tá? Vocês não têm nenhuma aula marcada para vocês e não teremos live. E daqui 2 semanas, dia 14 de setembro, voltaremos com as nossas lives e daí nós falaremos sobre a aula 9, tá bom? Então, pessoal, até daqui 2 semanas, aula 9, e não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Até lá, gente. Estou esperando vocês daí. Tchau, tchau.